Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Então, hoje eu trago pra vocês como eu descobri a minha gravidez e como foi a minha gestação, alguns sintomas que eu tive e também um desejo estranho que eu tive. Eu descobri, eu já estava com 5 semanas, então estava com bem pouquinhas semanas, mas eu vou contar pra vocês como foi que eu descobri. Então, eu tenho ovário policístico. Eu descobri, eu tinha 13 anos, mais ou menos. E desde então eu comecei a tomar anticoncepcional, desde os 13 anos de idade. E mais ou menos um ano atrás, eu parei de tomar o remédio, porque eu queria parar um pouco de tomar tanto hormônio, e então eu parei. E como eu tenho ovário policístico, todos falam que é difícil engravidar, e também quando você toma muitos anos remédio, quando você para, também até o remédio sair do organismo, demora bastante, então eu não achei que eu ia engravidar tão cedo. E eu também fazia tabelinha, né, então eu tenho um aplicativo e eu sabia quando estavam meus dias férteis, e então eu, né, me prevenia com a tabelinha. Muito bem. Então, fazia um ano que eu não tomava remédio, né, anticoncepcional. E a verdade é que eu não me sentia mal sem o remédio, né? A única coisa que eu sentia eram cólicas, não fortes, mas não era dessas cólicas muito fortes que você passa mal, mas doía. Então, eu sempre tive cólicas doloridas, depois que eu parei de tomar o remédio. O meu fluxo de sangue era normal, não tinha nada de diferente, né? Eu pensei que quando eu parasse de tomar o remédio, eu ia ter muito fluxo, né? Como acontecia comigo quando eu menstruei pela primeira vez. Então eu sangrava muito, muito. Eu me lembro que quando eu comecei a menstruar, eu me lembro que eu saía do banho e quando eu pisava no tapete, eu olhava pro chão e tinha muito sangue no chão, eu tinha que voltar pro banho. Então eu pensei, eu vou parar e vai vir desse jeito o fluxo, mas não veio, veio normal. E a única coisa que começou a me dar foram cólicas, né? Então eu comecei a ter um pouco de cólica, mas nada fora do normal. Então tudo bem. Por conta do meu ovário policístico, meu ciclo nunca foi muito certinho. Então eu tinha um ciclo, alguns meses durava 26 dias, outros meses 30 dias. Então o meu ciclo era muito desregulado, né? Então minha menstruação sempre atrasava, né? Alguns dias sempre. Era normal. Por conta do meu ovário policístico, né? Desse problema. Tudo bem. Eu também tenho... Bom, eu tinha, porque realmente tem tempo que não acontece. Eu saía muito furúnculo muito furúnculo. Me saía muito furúnculo. Então, a avó do meu marido veio do Brasil e trouxe alguns pozinhos de raízes para fazer uma garrafada. Eu não sei de onde vocês são, mas eu sou de Goiás e eu não sei se é no Brasil inteiro, não sei, mas eu sempre conheci, né, as garrafadas, que são muito boas para limpar a pele, para muitos tipos de coisas, né, que é o mais natural possível. É uma garrafada que vai um monte de raiz, né, parece, eu acho que se faz com vinho branco. Não sei todas, mas aqui eu tomei era com vinho branco. Então você coloca algumas raízes específicas, que eu não sei quais são, mas específicas, dentro do vinho branco e deixa curtir alguns dias, depois você toma pra limpar, né? Pra limpar seu sangue, pra limpar seu organismo. Então a avó do meu marido veio do Brasil e trouxe essas raízes pra mim tomar pra limpar meu sangue, pra me parar de sair tantos furúnculos, porque eu sofria muito, né? Me saía muito e dói muito. Não sei se vocês já tiveram, mas dói
muito, é muito ruim. Então, ela fez essa garrafada, ela chegou em setembro, ela chegou em setembro aqui, do ano passado, tem um ano. Então, ela chegou em setembro do ano passado, fez a garrafada e eu tomei a garrafada. Eu não tomava todo dia, eu tomava bem pouquinho, uma xícarazinha bem de café, bem pouquinha. Todo dia eu tomava um pouquinho. Todo dia, às vezes eu ficava alguns dias sem tomar, mas eu sempre tomei. Eu tomei por um mês essa garrafada pra limpar o sangue. E dizem, e agora eu acredito, dizem que quando você toma, quando a mulher toma a garrafada, muito cuidado porque engravida. Eu sempre ouvi dizer, tomar garrafada pra engravidar. Sempre, toda a minha vida. E eu não sei, eu não acreditava muito. E eu também tomei a garrafada sem nem pensar nisso, porque eu queria que limpasse o meu sangue, né, pra não sair mais furúnculos. Tudo bem. Tomei a garrafada e passaram uns dias, né? Passou o mês de setembro e o outubro, né? E no mês de outubro minha menstruação atrasou, mas era normal, né? Porque todo mês a minha menstruação atrasava. E atrasava normalmente. Então, tudo bem, eu tava esperando ela descer. E ela atrasou uns 2, 3 dias e eu achava normal. Porém, eu estava com muitas cólicas fortes. Assim, não era cólica que eu tinha sentido antes. Era muito forte. Muito mesmo. Eu me lembro de estar na rua, eu e o Robson. E me deu muito forte, eu agachei, assim, na rua mesmo, assim, agachei, porque doeu muito, muito. E eu fiquei assim, eu acho que uns 30 segundos, assim, agachada e com a mão na barriga, porque doeu muito esse dia. E eu falei, gente, tá muito estranho, porque eu nunca tinha tido essa cólica antes. Falei que muito estranho, muito estranho. E aí foi passando os dias, eu também me lembro que eu fui numa loja de sapatos com a minha sogra e me deu outra cólica. Eu falei, ai, eu acho que eu vou menstruar. E eu acho que eu menstruei. Porque, eu não sei, na minha cabeça, eu tinha menstruado naquele momento. Porque veio uma cólica assim, falei, ai, eu acho que eu menstruei. Aí a gente foi embora, eu cheguei em casa e não tinha menstruado. Falei, que estranho, né? Muito estranho, mas tudo bem. Tava atrasando normalmente, como todo mês acontecia. E foi passando os dias, e eu falei, gente, tá me doendo muito essa cólica e a minha menstruação não baixa, não desce, minha menstruação não desce, tá doendo muito. Tô com muita cólica e não desce. E não sei, eu acho que toda mulher sente assim, que não tá normal, porque a gente conhece, né, o nosso corpo. E eu falei, tem alguma coisa muito estranha. Aí eu falei, será? Não sei. Aí eu falei, Robson, eu acho que vou fazer um teste de gravidez. Aí ele falou, não, espere mais uns dias. Falei, não, tem poucos dias, sim, é verdade. Tem poucos dias que eu estou atrasada. Aí ele falou, não, espere mais uns dias então. Falei, tudo bem. Aí eu esperei um dia mais. Aí no outro dia eu falei, acho que eu vou comprar. Ele falou, não, espera mais dias. Aí eu falei, não vou esperar não. Não vou esperar. Eu estava aqui em casa e eu não queria sair de casa, tava assim. Eu falei, eu acho que eu vou pedir pelo aplicativo. Aqui tem um aplicativo que chama Glovo, que você pede de tudo, né? Desde comida até mercado e farmácia. Então eu falei, eu vou pedir pelo Glovo. Aí eu comprei 2 testes de gravidez, um normalzinho desse de palitinho e outro dessa marca famosa, que eu esqueço o nome, do azulzinho. E eu pedi os 2. E aí chegou em casa, aí ele chegou aqui, isso foi de manhã. E aí o moço me entregou, aí eu fui no banheiro, fiz xixi e coloquei. Quando eu coloquei o primeiro, eu fiz o primeiro do palitinho normalzinho.
fininho. Aí eu coloquei, e aí o xixi sobe, e claro, eu li a instrução e falava, esperar até 5 minutos pra ver o resultado. Aí eu falei, vou esperar 5 minutos, né, tem que esperar. Aí ele subia, o xixi subiu, e já subiu as linhas junto. Já subiu as 2 linhas, junto com o xixi. Então, assim, eu não esperei nada, subiu tudo junto. Eu falei, será que tá certo esse negócio? Porque fala que tem que esperar 5 minutos. Porque aqui tá falando que tá positivo, mas eu não sei, porque tem que esperar, né? Eu fiquei pensando, tem que esperar 5 minutos. Aí eu falei, vou fazer o outro, né? Falei, vou fazer o outro. Fiz o outro, o xixi subiu e a linha subiu junto. Aí eu falei, tô grávida, realmente. Subiu muito, não demorou nada, assim, eu não tive que esperar nada, porque subiu o xixi e já veio a linha. Foi instantâneo, assim. E eu, meu Deus, tô grávida. E eu tirei uma foto e mandei pro Robson. O Robson tava tirando a carteira de caminhão aqui, e ele tava na aula, e eu mandei pra ele, falei, não, mentira, eu falei sim. Adivinha? Aí ele falou, o quê? Aí ele foi falando algumas coisas aleatórias, porque eu falei pra ele adivinhar. Eu falei, não. Aí ele, o quê? Eu falei, tô grávida. E ele, mentira, eu falei, sério. Aí eu tirei uma foto do teste, mandei pra ele. Aí ele falou, mentira, você pegou da internet. Aí eu tirei uma foto minha com o teste. Falei, não peguei da internet, não, tô grávida. Aí ele, meu Deus, e aí aquele dia eu descobri, foi em novembro, não sei exatamente o dia, mas foi em novembro, eu descobri que eu estava grávida. E nesse dia mesmo, eu fui no mercado, comprei um bodyzinho branco e um sapatinho, e coloquei dentro de uma caixinha, escrevi no body, olá, vós, nos vemos pronto, como que a gente vai se ver logo, né? Em espanhol, pra dar pra minha sogra e pro meu sogro, que moram aqui pertinho da gente, pra fazer a surpresa. E nesse mesmo dia, a gente foi lá e fez a surpresa pra eles. E eu liguei pra minha mãe, liguei pra minha avó, liguei pra todo mundo, porque eu não consigo guardar segredo dessas coisas, não consigo. Mas foi assim, eu não tinha caído a ficha que eu estava grávida, falei, eu fiz o teste e, falei, gente, tô grávida. Eu realmente não estava esperando, porque eu também tinha pesquisado antes na internet, e não vi nada sobre cólicas fortes. Eu colocava sintomas de gravidez e sempre falavam que você pode dar cólicas, mas cólicas fraquinhas. Então eu pensava, então eu não tô grávida, porque essas cólicas devem ser de menstruação, porque tá doendo muito, muito mesmo. Então eu falei, não estou grávida. Então eu acho que esse é um sintoma que eu não ouvi falar, porque eu pesquisei muito, porque eu tava dentro de mim que eu falava, não tá certo. Posso estar, eu acho que eu tô grávida, mas em lugar nenhum falava da cólica forte. Então eu falei, não tô, né? Por isso que eu fiquei assim, pensando que eu não tava grávida, por isso que eu demorei um pouco mais a fazer o teste. Porque ninguém tinha falado que pode dar cólicas fortes. Realmente me deu muita cólica, muito forte. Eu não sei se é pelo ovário policístico, não sei, mas me doeu bastante. De verdade, me doeu bastante. Tava com 5 semanas, bem pouquinho. E eu já marquei, então eu já liguei, já marquei médico pra fazer ultrassom, né, pra ver. E aí eu fui no médico, vi, só tava uma bolinha assim de nada. Eu falei, gente, que isso? Uma coisinha tão pequenininha. Ai, ele era pequenininho assim. E a médica tentou fazer a ultrassom normal, porém não viu nada, né? Porque era muito pouco tempo, muito pequenininho. Então ela teve que fazer a transvaginal. E então na transvaginal pegou, viu tudo direitinho, deu pra ver ainda não era um feto, né? Então, mas deu pra ver, né? E deu pra ver o coraçãozinho. Deu pra ver, assim, que tava batendo o coraçãozinho. Coisa mais bonitinha, tão pequenininho. É incrível como Deus é perfeito, né? Como pode ser
uma coisinha assim tão minúscula crescer, 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 crescer e ficar tão perfeito. É incrível, eu acho assim, não sei, é a maravilha de Deus. Então, depois que eu descobri, né, comecei a fazer pré-natal e até então eu não tinha nenhum sintoma mais. Era a única coisa a cólica que rapidinho, depois de alguns dias parou, né, eu parei de sentir cólica. E aí eu comecei a sentir outros sintomas da gravidez. Comecei a sentir que a minha casa fedia muito. Minha casa fedia tanto. Gente, era uma coisa assim, não sei. Não sei o que era aquele fedor. Porque agora, claro, eu já não sinto isso mais, mas eu não entendo. Eu saía do elevador. Quando eu saía do elevador... Ai, gente, não sei. Assim, no corredor, assim, do prédio, já começava a feder. Eu colocava um negócio assim no nariz, um pano no nariz pra tampar, porque eu não conseguia. Me dava muito vômito. Eu entrava aqui em casa, quase morria da vômito. Eu já entrava e ia pro banheiro, né, com medo de vomitar. Mas era um fedor horrível. Era muito nojento. Era muito nojento, gente. Eu não sei explicar. Fedia muito a minha casa. Ai, eu fazia de tudo pra sair, só se fosse necessário, porque quando eu entrava de volta... Ai, nossa, era péssimo, péssimo. Eu passei muito mal com isso, muito mal. Eu vomitei pouquíssimas vezes, assim, de enjoo de vomitar, eu vomitei muito poucas vezes, eu acho que foi umas 3 vezes só. Mas eu também senti enjoos, muito mal-estar, assim. Me dava muita sede. Até no dia do meu parto, me dava muita sede, muita. Eu bebia muita água. Eu bebia pelo menos, eu acho que mínimo 3 litros por dia de água eu bebia. Me dava muita sede, muita. Eu sempre tava com a garrafinha de água na mão. Sempre, se você me visse na rua, eu sempre tava com a garrafa de água. Sempre, porque me dava muita sede. Eu tinha um gosto muito ruim na boca, amargo. Amargava tudo a minha boca. Minha boca tinha um gosto horrível. Então eu bebia muita água pra ver se esse gosto também passava. E não passava, e me dava muita sede. Então eu bebia muita água. O que é muito bom. Mas esse foi um dos sintomas também. Muita, muita, muita sede. Eu também tinha algumas roupas que eu não conseguia usar porque também fedia. Eu tenho até hoje. Agora, é claro que já não fede mais, mas ela vai ficar marcada. É uma blusa que eu tenho azul, de frio. Gente, aquilo era um fedor, porque ela é aqui, ela vem até aqui, né? Porque ela é de lã e ela tampa o pescoço. Gente, eu não sei o que era aquilo, assim, subiu um fedor aqui assim, ó. Nossa, que horror. Nossa, eu não conseguia ver a blusa. Não conseguia, fedia horrores aquela blusa, igual a minha casa. Ai, meu Deus, era cada coisa que, meu Deus do céu. Então, fedia muito essa blusa. Eu também ficava muito enjoada se eu não comesse, então eu tinha que comer. Eu não podia ficar com fome. Se eu ficasse com fome, eu já começava a passar mal, enjoar, minha pressão baixava, eu começava a dar fraqueza, então eu tinha que comer. Então eu não fiquei sem comer, sempre comi alguma coisa, sempre tinha alguma coisa na bolsa, porque eu precisava comer alguma coisa sempre, porque senão eu passava mal. Eu me lembro que eu fui uma vez no mercado com a prima do Robson e comecei a me dar muita fome. Começou a me dar fome, e eu tava com água, eu bebia água e não passava, claro, eu tava com fome. E eu comecei a passar mal lá no mercado e comecei a passar mal, começou a me dar uma branqueira. E eu tive que correr lá dentro do mercado porque eu já tava no caixa. E eu fui dentro do mercado de novo pra comprar alguma coisa pra me comer, correndo. E eu saí comendo, assim, no meio do mercado, porque precisava comer alguma coisa, porque senão eu ia dar alguma coisa ali mesmo. E a prima do Robson falou, meu Deus do céu, você tá bem, quer sentar? Eu falei, não, eu tô bem, porque eu comi, né, comi alguma coisinha, bebi uma aguinha e foi melhorando, assim, né, fui normalizando. Mas eu sempre tinha que estar com a barriga cheia. Eu não podia ficar com fome, porque senão eu passava muito mal, muito. Então, eu sempre comia alguma coisinha, sempre, sempre, sempre.
e sempre com a minha aguinha. Eu não fui de vomitar, então eu não fui essas grávidas que vomitavam muito, que passavam muito mal. A única coisa que me dava enjoo era isso, não ficar sem comer, né? E eu também tive um desejo muito estranho. Eu me deu vontade, no final da gravidez, me dava vontade de comer sabão. Gente, eu banhava, ou eu ia lavar vasilha, tudo que tinha sabão, me dava uma água na boca, assim, aquele cheiro daquele sabão, do sabonete de banho, do sabão e detergente da pia, tudo me dava vontade de comer. Era tão cheiroso, era tão cheiroso, e eu falava, gente, não tem condições. Me dava água na boca, eu ia tomar banho, eu falava, Senhor, eu não posso comer esse sabão. Eu não posso comer, mas me dava tanta água na boca, aquele sabor era tão cheiroso, não sei explicar. Não sei explicar. Me dava água na boca. E eu não, óbvio, né, não comi, mas me deu muita vontade de comer sabão. Muita. E esse foi o único desejo estranho que eu tive na minha gravidez, e minha gravidez foi super tranquila, né, não tive nenhum problema, graças a Deus. No final, bem no final da gravidez, eu tive muitas cãibras, gente, doía. Eu acordava à noite com cãibra, nossa, era horrível. Eu tinha que levantar o pé, me deu muita cãibra. Teve um dia que eu não sei quantas vezes eu tive cãibra na noite. Nossa, meu Deus, eu não dormi, porque me dava muita. Eu tinha que levantar assim, correndo, nossa, péssimo, péssimo. Foi bem no finalzinho. E também, como eu havia comentado com vocês, né, no meu relato de parto, ele tava com a cabecinha na costela, minha costela. Então, eu tinha muita dor na costela. Muita dor na costela nos últimos dias. Nossa, eu não conseguia agachar. Era impossível agachar, porque ele tava com a cabeça na minha costela. Eu não podia fazer esse movimento, sabe? Não conseguia. E eu tinha muita dor nas costelas, muita. A minha matrona, né, a profissional de saúde que me acompanhou, me falava pra mim colocar as mãos assim na porta, né, e agarrar e deixar meu corpo cair, porque assim ele tinha um pouquinho mais de espaço. E me ajudava bastante, porque assim ele ficava mais, né, um pouco mais liberado lá dentro. E então minha costela parava um pouquinho de doer, mas eu tive muita dor nas costelas, muita dor nas costelas, muita. E também me dava falta de ar, né, porque ele não encaixou. Porque quando o bebê já tá grande, ele encaixa, os órgãos dão uma respirada, né, então os órgãos dão uma respirada e você não para de sentir alguma fadiga ou falta de ar. E como ele não encaixou, então eu sentia muita falta de ar. Meus pulmões estavam aí assim, né, os coitadinhos, super apertados. Então também tive muita falta de ar. Mas isso foi tudo no final da gravidez. Eu senti isso pouco tempo. Mas o que realmente me incomodou bastante foi a costela. Gente, não tinha jeito, não tinha jeito. E de lado, dos dois lados eu virava, e virava de um lado, virava do outro. E não tinha jeito, porque ele tava com a cabecinha muito na minha costela, me machucava, tava me machucando, sabe? Eu sentia que tava me machucando a minha costela. Eu ficava pensando, gente, será que se eu agachar vai machucar a cabecinha dele? Porque eu ficava com muito medo de agachar, não era agachar, né? Fazer um movimentinho assim, pouca coisa. Eu ficava, e se machucar a cabecinha dele com a minha costela? E eu ficava também pensando assim. Então, esses últimos dias, com a dor na costela e o medo de eu tinha na minha cabeça que a minha costela ia machucar ele, foi um pouquinho tenso. Mas tirando isso, foi tranquilo. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um pouquinho de como eu descobri, né? Um pouquinho da minha gravidez. E eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo.